Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Momento de abrirmos nosso coração para Deus. Deus nos fala. Vamos buscar a nossa salvação. Liturgia da palavra diária, veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 3 de julho de 2020. Nós estamos na sexta-feira, dia de São Tomé, apóstolo. Então, hoje a festividade de São Tomé, a cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. 3 de julho de 2020, vamos à primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 116 ou 117 na Bíblia hebraica, de tradução hebraica. Versículos do 1º ao 2º. O refrão foi retirado do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Repitamos, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai, 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 louvores ao Senhor, todas as gentes. Povos todos, festejai-o, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. E agora a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui
e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, é o evangelho de hoje. Vamos à reflexão agora. Nós vamos fazer a reflexão do evangelho e também da carta de São Paulo aos Efésios. É importante sempre a reflexão porque fica alguma dúvida na nossa cabeça. O que Jesus quis dizer, o que o apóstolo Paulo quis dizer. Então vamos lá, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Vamos lá, vamos ver a reflexão da edição pastoral da Bíblia Sagrada da Igreja Católica. A participação de judeus e pagãos no único povo de Deus é sinal concreto do homem novo. A morte de Cristo derrubou o muro de separação que a lei colocava entre judeus e pagãos. Surgiu assim o novo Israel, a Igreja, que se abre para todos os homens e os coloca sob uma cabeça única, Cristo. O Evangelho fará cair todas as diferenças. Por mais que surjam sociedades classistas, suas leis e instituições injustas virão abaixo pela força do Evangelho, desprestigiadas por sacrificarem seus povos em lugar de ajudá-los. Bem, é uma interpretação um pouco diferente aqui, mas dá para a gente entender, né? Não há mais só judeus, não há o muro de separação entre judeus e pagãos. Surgiu assim novo Israel, que é a Igreja, que abre para todos os homens e os coloca sob uma cabeça única, que é Cristo. É o que Paulo quer dizer aqui, então, né, no seu texto que é destinado aos Efésios. Agora, vamos saber um pouco sobre o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 24 até o 29. Vamos lá, vamos ver o que nos diz aqui a Bíblia, na interpretação. Tomé simbolizava aqueles que não acreditam no testemunho da comunidade e exigem uma experiência particular para acreditar. Jesus, porém, se revela a Tomé dentro da comunidade. Todas as gerações do futuro acreditarão em Jesus vivo e ressuscitado, através do testemunho da comunidade cristã. Então, mais uma interpretação. Temos uma outra aqui, do livro Palavra e Vida 2013, que nos diz o seguinte: diz a tradição que São Tomé chegou até a Índia pregando o Evangelho, saiu de seu país e foi para outros lugares pregar o Evangelho. O curioso é que ele se apresenta a nós como modelo de quem tem pouca fé, uma fé fraca, simplesmente porque não quis acreditar no que ouviu da boca dos outros, porque queria viver o seu encontro pessoal com Jesus. É certo que depois, em sua pregação, agiu da mesma forma, retirou-se do ponto de evidência para deixar que as pessoas se encontrassem por si mesmas com Jesus. Eu gostaria de possuir a fé de Tomé e seu estilo de evangelizar, diz aqui o texto do livro Palavra e Vida. Bem, tivemos então a reflexão dos textos e agora vamos falar um pouquinho de Tomé, o santo do dia. Eu só quero dizer a vocês que
podem utilizar à vontade estas minhas imagens, estes meus textos que eu passo aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, e até mesmo, às vezes, eu coloco também no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Podem utilizar à vontade, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, por isso que eu falo sempre que o uso é livre da minha parte. Só se outra pessoa for reivindicar direitos, mas da minha parte podem utilizar à vontade. Eu sigo retamente aquilo que Jesus mandou. São Tomé apóstolo. Vamos lá falar mais um pouquinho sobre ele? O apóstolo Tomé, a quem obstinadamente fazemos a injustiça de chamá-lo incrédulo, se despede do evangelho com um breve e alto grito de fé: meu Senhor e meu Deus! É o que ele grita na hora que vê Jesus: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Nós, na comunhão, sempre falamos: meu Senhor e meu Deus. Eu, pelo menos, falo: meu Senhor e meu Deus. Aumentai a minha fé. Eu creio, meu Senhor e meu Deus, mas aumentai a minha fé. Eu falo isso na hora da Eucaristia, na hora da transubstanciação. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ninguém até aquele momento, nem mesmo Pedro e João, havia pronunciado a palavra Deus, dirigindo-se a Jesus. Olha, uma coisa que eu não sabia: ninguém até aquele momento havia pronunciado a palavra Deus, dirigindo-se a Jesus. Ao titubeante sofredor Tomé e à sua necessidade interior de clareza, devemos as confortáveis palavras de Cristo, epílogo do Evangelho e ponto de força para os futuros crentes. Porque me viste, Tomé, creste. Felizes os que não viram e creram. A incredulidade de Tomé, como as negações de Pedro, foram as consequências do amor e da dor, e por isso foram transformadas em bênçãos e sustento da fraqueza humana pela misericórdia de Deus. Tomé entra no Evangelho quase inobservado. As primeiras palavras que pronuncia são de desconforto. Marta e Maria haviam suplicado a Jesus que fosse à cabeceira de Lázaro, mas voltar novamente à Judéia, após as ameaças feitas pelos inimigos, era expor-se a grande perigo. Jesus, porém, diante das objeções dos apóstolos, mostrou-se decidido, e foi aí que Tomé exclamou aflito: vamos também nós e morramos com ele. A segunda intervenção de Tomé deixa transparecer também melancolia. Jesus reunira os discípulos no cenáculo e preparava-os para os grandes acontecimentos de que seriam protagonistas. Suas palavras têm o dom de despedida. Vamos saber o que ele disse, Tomé? Para onde eu vou, vós sabeis, e sabeis também o caminho. Todos calam, tomados pela emoção. Só Tomé ousa objetar. Aliás, as palavras são de Cristo, né? Então vamos retificar aqui, porque o texto está meio confuso aqui. Jesus reunira os discípulos no cenáculo e preparava-os para os grandes acontecimentos de que seriam protagonistas. Suas palavras, palavra de Cristo, tem um tom de despedida. Jesus Cristo diz: para onde eu vou, vós sabeis, e sabeis também o caminho. Todos se calam, tomados pela emoção. Só Tomé ousa objetar. Olha o que Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? A resposta de Jesus é outro presente que introduz a Tomé e também a nós no âmago do mistério trinitário. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecerão também meu Pai. Desde este momento, vós o conheceis. Tomé, que mais do que qualquer outro precisa da Páscoa para ter resposta definitiva às suas interrogações, provocou com a sua
a ausência da comunidade dos apóstolos, visitada por Jesus ressuscitado, outro providencial incidente. Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser o meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. E Jesus pode responder: põe o teu dedo aqui e vê minhas mãos. Não sejas incrédulo, crê. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de Cristo Jesus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. El Shaddai. Abraão foi levar o seu filho para o sacrifício. E ali estava o Deus que proveu. Abraão foi e não precisou sacrificar o seu filho. Apareceu um animalzinho na hora de sacrificar o seu filho e ele sacrificou então o animal para Deus. El Shaddai. Deus providenciará, ele proverá no tempo dele. O tempo de Deus é o Kairos, nosso tempo é o Cronos, esse tempo aqui que passa. O tempo de Deus não passa. Não tem futuro, não tem passado, não tem presente. É o tempo de Deus, o Kairos, a eternidade. Um dia nós estaremos lá, se nós acreditarmos nele. Maranatá, como dizem os católicos, ou Maranata, como dizem os protestantes. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Se estivermos mortos, vai nos ressuscitar para o julgamento coletivo. Se estivermos vivos, vai nos julgar também. E nós queremos, nossa esperança é ir para o paraíso eterno, onde viveremos como anjos. Viveremos louvando ao Criador de tudo que nós vemos e que não vemos também. Seremos angelicais, junto com todos os santos, todos os anjos. Veremos a imagem de Deus. Para isso devemos nos arrepender de nossos pecados, pedir perdão a Deus e acreditar que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Maranatá. Vinde, Senhor Jesus, disse o apóstolo São Paulo. E disse mais: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na ressurreição. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Paz e bem.